irmãos, O rapidamente. pastor Josimar vai entrar aqui agora com a palavra. E eu peço que vocês parem de coceira no dedo de tanto digita. Amém? E escute o que o pastor vai meditar aqui agora de dentro da palavra do Senhor. Amém? Irmãos, abra a vossa Bíblia no livro de Filipenses, né? A gente tem que aprender a entrar no querer do Senhor. Uma coisa é vamos dizer assim, a necessidade que não tem necessidade certa. Jesus deixou bem claro que nós temos que negar, ainda que venha a ser as nossas necessidades. Tem que ser negada, não é isso? Verdade. E aí tem que seguir a Ele. Então vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de Filipenses. É uma palavra muito simples, mas que ela se a gente for pegar a Bíblia toda, a palavra de Deus, ela em si, ela se interpreta. Nós não precisamos de livro de teologia, basta nós orar um pouquinho ou um pocão, né? Muito. Jejuar também, para que Deus venha abrir a nossa mente. Livro de Filipenses, deixa eu aqui abrir a minha aqui, minha Bíblia é toda marcada, irmão. Então, onde estiver marcando, você fala assim, Josimar, lê a Bíblia. Marcada. Ultimamente, não estou lendo nada. Livro de Filipenses, vamos lá, Tessalonicenses. É capítulo quanto? 4? Na verdade, é livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, vamos lá. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2. Nós vamos meditar em um versículo muito importante aqui, que nós vamos entrar nele, no contexto dele. Né? 2 de 2 Tessalonicenses, verso 4, que diz assim, irmãos: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vocês entenderam um pouquinho? Ó? O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Interessante, no verso 4, logo aqui, nós prestamos atenção que está escrito assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Aí nós vamos ver o nosso corpo, irmãos. Lá no livro de Gênesis, né, Deus vai falar acerca das coisas que ele fez, né? O nosso corpo, né, as vestiduras, que até a vestidura que Eva mais Adão colocou não estava de acordo com aquilo que Deus queria. Né? Estava despido ainda. E Deus foi lá: não, vocês estão despidos ainda. Né? Eu vou aqui colocar a roupa como eu quero. Então até a nossa roupa é como Deus quer. Querendo eu ou não, até a vestidura é como Deus quer. Porque senão Deus deixava como querer do homem lá. Se nós pegar aqui, vamos abrir aqui a Bíblia no livro de Gênesis. Vamos ver se nós achamos aqui. Livro de Gênesis. A tentação de Eva e a queda do homem. Louvado seja Deus. A maravilha de Deus. Glória a Jesus. Verso 10, vamos ver se a gente acha aqui. 3:10 de Gênesis, está escrito assim: chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. E escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste. Aleluia! No verso 3 está assim: disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou. Né? Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mas que toda besta, aleluia, glória a Deus, mas que todos os animais do campo sobre o teu ventre, aleluia, e porém inimizade entre ti e a mulher, a tua semente e a sua semente, ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei. E assim Deus foi falando, e mais na frente, a palavra de Deus vai dizer: e fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnica de pele de vestidos, né? Louvado seja Deus. Túnica, irmãos, se nós for pegar aí túnica, o que é uma túnica?
né? Porque Adão, ele se cobriu de folha de figueira, mas em cima está escrito isso, que ele se cobriu de folha de figueira. Ou seja, um avental. A Bíblia vai dizer que ele fez um avental. Avental, se nós for pegar aí a palavra de Deus, avental é aquilo que só tampa a frente. Quem já trabalhou em restaurante, em algo dessa maneira, sabe que avental só tampa a frente. Já viu índio? Índio é a mesma coisa, é um avental que eles usam, somente tampa a frente e a bunda fica toda de fora. Então, eles não sabiam como se cobrir. Não sabia como se cobrir. Louvado seja Deus. É verdade, é verdade. Eles não sabiam. Então, até a vestidura é do querer de Deus. Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Então, Deus aqui vai dizer, né? E fez o Senhor Deus, aleluia, túnicas de peles e o vestiu. Por quê? A túnica, irmãos, se nós pegarmos a questão, a túnica ela vem aqui, é uma bicha de manga grande, tipo isso aí que a senhora está usando, e vem até mais ou menos o meio da canela da batata da perna. A túnica é isso. Então, ela cobre todo o corpo do homem. Glória então a Deus. até a vestidura é do querer de Deus, do querer do Senhor, porque o homem fez ali, né, um avental, né, avental de folha de figueira. Deus olhou e falou, não, tá despido. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E interessante que o livro de Josimar, mas o livro de Tessalonicenses, de 2 Tessalonicenses, o que é que tem a ver com isso? Tem, porque Satanás ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Então tudo que tiver Deus no meio, ele vai querer fazer para destruir, né? Vamos dizer, as vestimentas, aleluia, que Deus colocou vestimentas boa no homem e na mulher. Satanás já veio aí e colocou uma mini saia. Se levanta contra tudo que se chama Deus. É verdade. Colocou aí, né, vamos dizer assim. Ainda rachado. Exatamente como o hino do irmão Elismar Dias, né? 3 dedos ainda rachada, né? Aleluia! Então, se nós pegar aqui, irmãos, né? Ele se levanta, olha, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou seja, tudo que o homem, aleluia, está na presença de Deus, toda coisa que é de Deus na vida do homem, Satanás vai se levantar. Amém? E só quem não tem o discernimento de Deus não entende a palavra do Senhor. E aqui nessa palavra, irmãos, ela embasa muitas outras coisas. Aleluia! Então, além dele se levantar, aí nós vamos para outra coisa interessante, que uma vez eu preguei lá na igreja, estava um irmão lá e a própria irmã ela confirmava, né, acerca dos remédios, né, que as mulheres tomam. Interessante que a palavra de Deus vai dizer que nós não devemos dar lugar ao diabo. Quando a mulher, né, ela vem aí tomar essas coisas, o homem vem a usar tudo quanto é tipo de coisa, nós estamos dando lugar ao diabo. E se nós damos legalidade a ele, ele vai entrar na nossa vida, não é isso? E aí, no momento que nós queremos que ele saia, ele vai bater o pé firme e não vai querer sair. É o exemplo da mulher, começa a tomar remédio, tomar. Quando ela resolve engravidar, o diabo fala, você não vai engravidar não, porque você deu lugar para mim. Você deu lugar para mim, agora você quer engravidar, então deu lugar ao diabo, e aí depois quer expulsar ele assim de qualquer maneira. Aí só Deus. Só Deus, né? Só Deus para poder jogar ele por terra. Então quando Deus decide, a mulher vem, né? E outras e muitas outras coisas. Esse versículo, irmãos, está baseado em muitas outras coisas. Então, tudo que é de Deus, o que for de Deus, Satanás vai dizer, não faça. Tudo que tiver Deus no meio, o diabo vai se levantar para que nós não venhamos obedecer a palavra de Deus. Amém? Andar no querer de Deus. Então, aqui ele está falando acerca do anticristo. Que ele, além de vir, além de estar já na terra, o espírito dele já reina sobre a terra, né? Ele se opõe contra as coisas de Deus e ainda quer ser igual a Deus, né? Imita as coisas do Espírito Santo, os falsos milagres, as falsas pregações, né? As meia-verdade, que muitas das vezes nós vemos por aí também, né? Eu vou dizer assim, irmãos, a pregação superficial, né? Muitas das vezes a gente vemos pregação aí, ao qual fala de Cristo, fala de muitas outras coisas, mas não vai ao pé da letra para que a pessoa venha entender. Responde, né? Aqui, ó, pastor Josimar, a pergunta da irmã aqui, ó. Será que a mulher que tomar anticoncepcional vai perder sua salvação? Responde para ela. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz que aquele que permanece no pecado, se você continuar no pecado, nesta prática, ou seja, você está impedindo aquilo que Deus quer, né? Aleluia. Então, assim, se o querer de Deus é que a família ela venha crescer, e só Deus ele fecha a madre e ele abre a madre, então é com ele. Não é isso? Pode falar, irmão Davi. É aquilo também que a palavra do Senhor diz, amém? A palavra do Senhor fala
que antes do ventre da mãe, Deus já escolheu a criança. Exatamente. Ou seja, antes mesmo do esperma fecundar no óvulo, Deus já escolheu aquela criança. Sabe, né? Se você está usando remédio ou anticoncepcional, você automaticamente está matando uma alma que Deus escolheu antes de estar no seu ventre. E assim, se a pessoa acha assim, aquela vida pequena, né, minúscula, aquela fagulha, aquela célula, Deus, ela toma para si, irmãos. Então, por isso que Deus, irmãos, tem colhido muita criança. Eu tenho visto, né, muitas notícias e mais notícias, né, de crianças a qual não é do querer do Senhor, assim, no sentido de, em vez de vir ao mundo para poder crescer mais na rebeldia, Deus toma antes, né? Mas o cristão, isso não é somente para o cristão, não, né? A vida, né, o casamento, a procriação, está bem claro lá no... Eu não entendo porque o povo ainda faz perguntas acerca disso aí. Está bem claro lá no livro de Gênesis, o que é que Deus falou? Crescer e multiplicar, né? Povoar a terra. Então é no querer de Deus. Quantos querem ter filho e não podem? Ora, Deus pela misericórdia, né, vai dar. Outros têm a oportunidade e quer ser amado, sendo que só Deus ele pode fazer isso. Então, respondendo a pergunta da menina, da irmã, né, a gente só é condenado quando a gente permanece no pecado, né? E isso, né, é um pecado muito grave, tirar, né, a vida, uma vida que ainda que pela nossa consciência, não tá nem gerou ainda. Para você não gerou ainda, mas para Deus já está gerado. Não é isso? Para Deus já está gerado. Porque está ali, está guardada aquela semente. Só Deus pode fazer isso. Mais ninguém pode fazer isso. Teve um comentário aqui que eu achei muito interessante. Ela falou assim: pedi a Deus para fechar minha madre. E creio que Deus já concedeu meu pedido. Sim, Deus é o único que pode abrir e fechar a madre. Mas tem certas coisas que nós temos que ter cuidado ao pedir. Você pediu para ele fechar a sua madre, ele fechou. Mas será que se futuramente você mudar de ideia e quiser ter um filho, ele vai querer abrir sua madre novamente? Tem pedidos que é assim, vamos dizer, arriscado. Vamos ver se eu acho aqui, irmãos. Tem um pedido, isso está lá no livro, meu pai. Agora vamos lembrar. Esqueci o nome do profeta, que ele falou, Senhor, acerca da filha dele, se... Jefté? Acho que deve ser esse. Que ele falou que daria o primeiro que viesse Jefté. como sacrifício. Fez um voto sem sabedoria. Sem sabedoria, ou seja, então nós temos que saber aquilo que nós pedimos. E tem coisa que Deus não vai atender. Pediste e não recebeste, porque pediste mal. Entendeu? Então tem coisas que Deus não vai atender. Mas é aquilo, se a pessoa pediu e parou de pedir e não recebeu e percebeu que não recebeu porque pediu mal... Amém. Mas a palavra de Deus fala que de tanto pedir, ele concede. Ele concede. Então, mesmo se a pessoa estiver pedindo mal, se ela continuar pedindo, Deus vai conceder. Mas as consequências virão sobre a tua vida. Bem, e nesse hino que o Davi falou aí, nós vamos lá no livro de Números. Livro de Números, capítulo de número 11. E nós vamos ver que nem tudo que Deus permite na nossa vida está no querer dele. Amém? Vamos lá? Livro de Números. Livro de Números, capítulo de número 11. Né? Para nós entender um pouquinho da palavra do Senhor. Glória a Deus. O livro de Números, meus irmãos. Números 11. Glória a Deus. Livro de Números. Vamos lá. 11, né, de Números. Está escrito assim. Vamos meditar aqui, irmãos, rapidamente. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos meditar numa coisa interessante aqui. A murmuração do povo de Israel, né? E aqui é um desejo que o povo de Israel teve. Mas o desejo que o povo de Israel teve aqui não foi somente, né, por ele, mas porque tinha gente misturada ali. A palavra de Deus vai dizer assim, né? E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? O povo de Israel, né, saiu do deserto, Deus provia, maná caía do céu, e tem mais. O maná qual Deus dava não era, vamos dizer assim, que Deus deixava para outro dia, não. Deus... Pronto, pode vir. Amém? Então, irmãos, pegando aí o raciocínio de novo da palavra do livro de Números acerca de pedir, amém? De fazer petição, né?
Algumas petições Deus vai responder, algumas Deus não vai responder, e outras Deus vai dar, mas vai vir uma consequência. Ou seja, na realidade, é Deus, porque a Bíblia fala que Deus, tudo está na permissão dele. Ainda que venha a ser coisa ruim, né, ou coisa boa, está na permissão, está no querer dele. Ele permitiu, ele deixa acontecer, né, para nosso aprendizado, né, meus irmãos? Então, assim, o livro de Números aqui vai falar acerca do povo de Deus que teve desejo de comer carne. Ou seja, o povo não estava satisfeito com o maná que Deus dava, fresquinho todo dia. Então ali... Não queria comer cordonize, que é a galinha do deserto. No caso, eles não queriam comer mais o maná. O maná. Eles não queriam comer mais o maná. Amém? Então o maná vinha fresco. Todo dia Deus falou, Moisés, fala com o povo, para o povo colher, comer e não deixar. E o que deixar, se não me engano, era para enterrar, porque fedia aquilo. Cheirava mal, a palavra de Deus vai dizer. Então Deus tinha o prazer de dar todo dia o maná ao povo. Mas o povo não estava satisfeito, que era o quê? Carne. Aí vem as coisas da terra. Tem gente que não está satisfeito com as coisas do céu. O maná vinha do céu. Aleluia. Aleluia, mas queria carne. Por quê? Porque um povo que estava no meio do povo de Israel também queria carne. Aqui nós vamos ver, no capítulo 11 ainda, né, vai dizer assim a palavra do Senhor. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles contigo, levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves, e dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste ao ouvido do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Ou seja, o povo pediu carne, e Deus falou, vocês querem? Eu vou dar. Ou seja, Deus concedeu um desejo ao qual não era da vontade de Deus. Mas Deus falou, vocês querem? Vocês estão com lembrança do Egito, que lá vocês comiam pepino, comiam melão, porque eles aqui vai dizer, ó. Até da cebola eles tinham saudade. Ó, lembramos-nos dos peixes que no Egito comia, de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Ou seja, ele sentia a falta de tudo aquilo ali. O maná que Deus dava a ele fresquinho todo dia, eles não queriam. Pediram carne, Deus falou assim, eu vou dar carne a vocês. Nós vamos prosseguir aqui. E Deus, irado, porque quando alguém chega a falar isso, está irado. No 19 vai dizer, não comereis um dia, isso é Deus dizendo, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro até vos sair pelos narizes. Olha aí. Deus falou, vocês querem carne? Ou seja, pedir. Nós estamos falando acerca de pedir, não é isso? Né? Ou seja, pedido, a qual tem vezes que Deus não se agrada. Deus dá, Deus permite, mas não é da graça de Deus. Amém? Então Deus vai dizer assim, vocês vão comer tanto, que vai sair pelo nariz. Ou seja, Deus está virado com o povo. Deus está virado com o povo. Né? Para nós aqui, e mais à frente está aqui, ó. Até que vos infarteis dela, porquanto rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? E disse Moisés. Irmãos, outra coisa interessante aqui nessa passagem de Números, né? A liderança. A liderança ela tem que tomar cuidado, porque aquele fermento a qual um simples povo que saiu do Egito, saiu no meio do povo de Israel, porque a palavra de Deus vai dizer que lá no livro de Êxodo está escrito, uma mistura saiu no meio do povo de Israel, ou seja, um povo que não era povo israelita, estava no meio do povo de Israel. Seguiram junto com o povo. Seguiram ele, ou seja, eles estão indo, vamos junto. Sabe aquele que aceita, um vai, aceita Jesus e fala, eu vou no meio, mas depois não quer nada, só quer fermentar? Assim foi esse povo, saiu no meio do povo de Israel. E Moisés, quando Deus falou assim, Moisés, eu não vou dar carne ao povo, não somente um dia, nem 2 dias, nem 3 dias, semana, mas darei carne um mês inteiro. Sabe o que é que Moisés falou para Deus? Aleluia, Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E disse Moisés, 600.000 homens de pé é este povo no meio de qual estou. E tu tens dito, dar-lhe-ei carne, comerão um mês. Ou seja, irmãos, olha só o fermento. Chegou até na vida de Moisés. Aquele fermento, ou seja, aquela confusão ali no povo de Deus, chegou até em Moisés, que Moisés duvidou do poder de Deus.
Deus falou, eu vou dar carne o mês inteiro, Moisés. E Moisés falou, 600 mil homens de pé são esses todos que estão aqui no meio da congregação. E tu, Senhor, está dizendo que vai dar carne todo ele, ou seja, aonde você vai arrumar carne para dar todo esse povo? Louvado seja Deus. Isso tudo por causa de um pedido mal feito, tá, irmãos? Entenda a confusão aqui. Louvado seja Deus. Né? Aleluia. Aí Moisés vai mais além. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem, ou seja, ainda que o Senhor venha degolar ovelhas, vacas, aleluia, que lhe bastem, aleluia, glória a Deus, ou ajuntar-se-ão, aleluia, para eles todos os peixes do mar que eles bastem, porém o Senhor disse a Moisés. Olha só a resposta que Deus dá a Moisés, né? Glória a Jesus, aleluia. Maravilha de Deus. Porém o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Ou seja, Moisés estava duvidando da palavra de Deus. Louvado seja Deus, né, irmãos? Irmãos, nós estamos aqui, né, falando acerca, irmãos, de petição mal feita, de querer mal feito. Ou seja, Deus permitiu, Deus deu a carne ao povo de Israel. Tá? Deus deu a carne ao povo de Israel. Ou seja, não era do querer de Deus, mas Deus falou, eu vou dar. Moisés duvidou, por causa do fermento do povo, pegou em Moisés também. Moisés duvidou, ali Deus falou, porventura Moisés, encurtar-se-ia a mão do Senhor? Ou seja, Moisés, o Deus que fez sandália no deserto crescer no pé, o Deus que enviou coluna de fogo durante o dia, ali não fará também essa maravilha? Isso era mais ou menos o que Deus estava dizendo a Moisés. Louvado seja Deus. Moisés estava duvidando, meus irmãos, do potencial, da vontade de Deus, daquilo que Deus poderia fazer. Então, Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, né, meus irmãos, está escrito assim, agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Ou seja, Deus falou, Moisés, você vai ver se eu ainda posso fazer isso ou não. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, e Deus, para nós concluir, se nós pegar a mensagem, ela é grande. Mas para a gente concluir aqui essa mensagem, o Dedê vai falar já já também, louvado seja Deus, a carne, nada, irmãos, que é da carne, aleluia, interessante, nada que é da carne é do agrado de Deus. Glória a Deus. Tem que ser do Espírito. O povo queria coisa terrena. Quantos querem coisa terrena? Esquece das coisas de Deus e querem coisa terrena. Louvado seja Deus. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles que se assentaram, dos anciões que se assentou, que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Então aqui Deus, além de ajudar Moisés, porque Moisés murmurou do cargo, daquilo que Deus tinha dado, Deus separou anciões ali para ajudar Moisés, e Deus ali, irmãos, para provar que ele ia dar carne ao povo, e que era ele que estava mandando a carne, a palavra de Deus vai dizer que soprou uma brisa do mar. Quem é de roça sabe que codorna não é de mar. Codorna é de lugar de mato. Então as codornizas veio do mar, era Deus falando. É eu que estou dando, a providência é minha. Porém, irmãos, aconteceu uma coisa que ninguém quer que aconteça. Deus deu a carne, o povo comeu a carne, mas até concluir o versículo nós vamos ver que Deus matou o povo. Ou seja, tem coisa que Deus permite na nossa vida e depois vai nos destruir. Então, concluindo, irmãos, aleluia, nem tudo que Deus permite acontecer na minha vida que você vai achar que é bom, aleluia, não vai ser bom. Mais na frente vai acarretar por algo pior. Porque Deus matou o povo que murmurou e comeu a carne. Deus deu a carne ainda contra o querer dele, mas ele deu a carne para o povo comer. Amém? Então, nem tudo, irmãos, que Deus permite na nossa vida, né? Ainda que foi ele que permitiu que nós vivemos no tempo da graça, então Deus ele permite certas coisas. E há caminhos para o homem que parece ser bom, mas no final de destruição. O Dedê vai concluir aí? O interessante é que ele estava falando sobre nós pedirmos e sobre escolhas. Outro ponto também que o povo de Israel pediu e que Deus concedeu, só que no final foi algo ruim, foi quando o povo de Israel pediu para ter um rei humano, sendo que naquela época quem governava o povo israelita era Deus. Nisso eles pediram por um rei humano e Deus concedeu e colocou o Saul para governá-los. E no final nós sabemos que Saul saiu completamente do caminho de Deus.
Ou seja, Saul, ele saiu e neste momento ele perdeu toda a presença que ele tinha com Deus. E lá na frente nós vamos ver que o povo israelita pagou muito caro, porque Deus levantou Nabucodonosor para perseguir o povo israelita. E isso acontece até hoje em dia. Hoje em dia nós pedimos coisas sem pensar que Deus vem permitir, mas lá na frente tem as consequências. Outro ponto também que eu gostaria de Glória a frisar. Deus. Outro ponto que eu gostaria de frisar ali no começo, quando vinha o maná do céu e o povo queria as coisas do Egito. Isso acontece até hoje em dia. Por quê? O povo do Egito, se a gente for estudar, o povo do Egito foi aqueles que descobriram os temperos. Então a comida egípcia naquela época eram comidas muito temperosas, com bastante tempero. Eles que descobriram o tempero de comida. Então eles não queriam estar lá só por causa do pecado que lá habitava. Eles queriam estar lá pelo tempero que tinha comida, assim como o mundo. A palavra do Senhor vai vir dizendo que as coisas do mundo começam como mel e termina como fel. E as coisas de Deus começam como fel e termina como mel. Aí está a diferença. As coisas do mundo vêm com um bom tempero no início, mas no final nós descobrimos que aquilo é a nossa destruição. Vou dar um exemplo. Quando a gente come uma comida muito boa, a gente come a comida boa, só que quando bate no estômago, veio o mal-estar e a gente tem que sair correndo para o banheiro. No começo o gosto da comida foi bom, mas no final resultou em uma consequência. E hoje em dia não é diferente. A palavra ali vai vir dizendo sobre o maná que vem do céu. Jesus Cristo, quando ele veio à terra, ele falou que ele era o pão da vida. E o pão da vida naquela época era o maná que caía do céu. E Jesus veio como maná. Ele veio como maná que veio do céu, porque ele era o pão da vida. E hoje em dia, assim como o povo israelita está querendo voltar para o Egito e deixar Deus de lado, os crentes que estão na presença do Senhor estão fazendo a mesma coisa. Eles não estão mais se saciando com o pão espiritual, que é Jesus Cristo, e quer voltar para o Egito, porque a comida do Egito eles acham que é bastante temperada. Como assim? O pecado, a lascívia, fornicação, adultério, segundo casamento, vaidade, tudo isso. Eles acham que aquilo lá é uma comida temperada. E aí estão deixando o maná que veio do céu para nos salvar na época da graça, que é Jesus Cristo. Mas lembre-se, o começo é fel, mas depois vira mel. A vitória do crente tem sabor de mel. A gente passa a prova, mas quando nós recebemos a vitória, nós recebemos o mel. E lá em Davi também vai vir falando que a lei, ou seja, a palavra de Deus, é como mel para os seus lábios. Então a palavra do Senhor é mel para os nossos lábios. Glória. O interessante é que lá em Atos 5, 38 e 39 vai vir dizendo que se a obra é do homem não triunfará, mas se é de Deus não a combateis, pois estarás combatendo o próprio Deus. Então, se o que nós estamos pregando é a doutrina santa que está na Bíblia e a pessoa vem pregar ao contrário do que está na Bíblia, eles não estão combatendo a mim, não está combatendo a Edileuza, o Josimar, não está combatendo a Rose, mas está combatendo contra a própria palavra do Senhor. E esses servos que eles pregam mentira, aí já vai vir falando lá em Eclesiastes 3,14. Esses servos que pregam mentira, vai estar escrito o que lá? Que aquilo que é de Deus dura para sempre. Ou seja, aqueles homens que são de Deus, eles estarão para sempre na presença do Senhor. Mas aqueles que não são, eles sairão da presença, voltará para o Egito e perderá a salvação. Então vamos ficar com Jesus, porque Jesus Cristo, ele é mel para a nossa vida, ele é o nosso pão, ele é o maná que vem do céu, ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos perseverar na doutrina de Cristo, porque as coisas que é de Deus perseveram, amém? Era só até aqui. É verdade. Então nós podemos ver aí, né, que as petições, né, mal pedida, né, muitas vezes gera consequência. E muitas das vezes a gente pede uma coisa sem saber. Nós vamos ver aqui, olha só. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É o pedido dos irmãos de Jesus. Vamos lá. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho, irmãos. Oh, maravilha. Vocês veem aí, procurem para mim. Atos. Não, acho que está no livro de Mateus. O Mateus, que normalmente às vezes fala diferente. O pedido. Vamos lá? A família de Jesus. Se alguém souber o capítulo aí. Deixa eu ver aí. Calma aí. Jesus paga o tributo.
falando acerca de pedido, né? Uhum. Glória a Deus. Que Amanhã tem live, sim. dessa que a gente ia. Amanhã, Não. se Deus permitir, vai ser Eles direto de pediram, São Pedro da Senhor, no teu Aldeia. reino, deixa eu sentar à direita e o senhor à esquerda, os irmãos, né? Ou seja, era um pedido a qual Deus não ia atender porque já estava reservado, já tinha lugar certo, né? Nós vamos achar aqui. Realmente, eu marco, mas para mim eu não lembro Mateus 20, 21. Vê aí. O que desejas? Perguntou Jesus. Ele respondeu: ordena que o teu reino, estes meus 2 filhos, se assentem em Isso. tua Mateus direita. 20, Capítulo 20, versículo 21. 20 e 21. Então nós vamos ler aqui isso mesmo. É o pedido dos filhos de Zebedeu, né? Nós vamos meditar aqui rapidamente. Vamos falar acerca de pedir. Nós temos que saber o que pedir. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, ou seja, todos aqueles, né, irmãos, que era privilegiado, no caminho e disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem ao terceiro dia, e ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando, fazendo-lhe um pedido. E ele disse: que queres? Aleluia. Interessante, né? Que Deus gosta de dialogar, né? Ou seja, Jesus... Ele sabe, mas ele pergunta. Ele pergunta. Tem muita gente que fala assim, mas Jesus sabe, mas ele quer saber da gente, né? Ele quer que a gente... tem situações que ele quer que a gente questione. Ele gosta de... Tem gente que fala assim, Deus não conversa assim. A gente que é preguiçoso não quer. Então, né, ele pergunta: que queres? Né? Ela respondeu e disse: que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Olha aí. Ou seja, tem coisas, irmão, que verdadeiramente nós não sabemos. Fazemos cada pedido, né, para Jesus, né, que nós verdadeiramente não sabemos. Para nós é algo que é bom, vamos dizer, no sentido. Mas eles não sabiam o que estava pedindo. Aí Jesus vai responder, né? Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhe eles: podemos. E disse-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Né? Ou seja, Jesus está dizendo aqui: vocês até poderão passar pelo que eu vou passar, porque eles passaram. Eles passaram poucas e boas. Ou seja, o cálice, ou seja, a ira, ou seja, eles sofreram. Os discípulos verdadeiramente eles passaram, não a cruz, vamos dizer assim, naquele sentido, mas foram perseguidos, foram chicoteados, crucificados de cabeça para baixo. E Jesus falou: verdadeiramente, vocês podem fazer tudo isso, mas o assentar-se à direita ou à esquerda não cabe a mim. E o interessante é que quando Jesus falou sobre o cálice, Aleluia. quando ele falou sobre eles beberem o cálice, não era só metade do cálice, era passar por tudo que Jesus ia passar. Então toda a perseguição, toda a calúnia eles teriam que passar, só que eles não poderiam o quê? Pecar. E isso verdadeiramente Aleluia. é ser um homem perfeito. Só que verdadeiramente eles não conseguiriam passar por tudo que Jesus passou. É verdade. Porque Jesus ele veio 100% homem, mas também veio 100% Deus. Deus nos dá uma cruz que nós podemos carregar. E Jesus sabia que aquela cruz para eles não conseguiriam carregar, que apenas Jesus Cristo conseguiria. Portanto, Jesus não permite que nós venhamos passar por tudo que ele passou. A gente passa uma pequena porcentagem, uma pequena parcela do sofrimento de Cristo. Porque se nós fôssemos passar tudo o que ele passou, pode ter certeza que se eu tivesse todo o poder de Jesus Cristo, eu piscaria e todo mundo morreria. É verdade. Porque eu conheço a minha capacidade. Então vamos lá, vamos para nós concluir aqui, né? Dizendo a eles: podemos. E disse-lhe: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado, ou seja, nas águas, no Espírito Santo. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-los, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado.
E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Aleluia. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Irmãos, interessante isso aqui. Aleluia. Olha só o que Jesus passou para eles aqui, nesta mensagem. Tem muitas coisas que a gente pede a Deus, né? Isso aqui é interessante. Tem muitas coisas que a gente pede ao Senhor, né? Vamos lá, acerca de posição, não somente a Deus, mas social, trabalho. Até mesmo cargo dentro da própria igreja. Isso. Você sabe para que os discípulos pediram isso aqui? Jesus, conhecendo o pensamento deles, Jesus falou assim com eles: se vocês acham que cargo, ou seja, no meu reino, dá autoridade para pisar, para bater, vocês estão enganados. Ou seja, Jesus aqui está dizendo o quê? Não será assim entre vós. Ou seja, né? Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso servo. Ou seja, Jesus, como ele veio para servir, nós também não tem que ser diferente, né? O interessante é que nessa passagem vai glória a Deus também. Cadê onde que estava a última parte que você leu? Aqui. 27. Então, aí diz assim, ó. Cadê? Então Jesus, chamando para junto de si, disse: seja bens o seu princípio pelos gentios que são domínios do que grandes excessos. Cadê? E quando eles ouviram, quando ele fala sobre que não pertence a ele saber, alguma coisa assim. Isso, onde que tá? Aqui na frente, aqui, ó. Onde que está escrito? Aqui, ó. A observação. Aqui, ó. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Aleluia. Então diz que eu disse, na verdade, isso aqui. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence. Isso. Jesus fala assim: mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence. Como assim? Há coisas que até Jesus Cristo não tem autoridade para fazer, porque só o Pai tem autoridade. São 3 trindades, é uma terceira trindade. É Deus, que é o Pai, Jesus, que é o Filho, nosso irmão, e o Espírito Santo de Deus, que é o nosso melhor amigo. Só que tem coisas que nem Jesus tem tal autoridade. Como que? Jesus não tem autoridade para pegar uma pessoa e colocar à direita de Deus. Só Deus tem tal autoridade. E Deus escolheu quem para ocupar essa posição? O próprio Jesus Cristo, o Filho dele. Jesus não tem autoridade de saber o dia da sua vinda. Só quem tem essa autoridade? O próprio Deus, que é o Pai. Então, até Jesus Cristo tem coisas que ele não saberá e tem coisas que ele não poderá fazer. Isso é muito interessante. E para concluir, irmãos, para que não venha gerar aí na cabeça do povo aí, né, acerca do irmão Davi, ele está falando acerca de não ter autoridade. Na verdade, é coisas que já está escrita e que já nesse sentido, não tem como mudar. Não tem como mudar, entendeu, irmãos? Então, por isso ele está se expressando da maneira que não tem autoridade. Não é a questão de autoridade, Jesus tem autoridade. Porque é algo imutável. É isso, que não tem como mudar, ou seja, aquilo que está feito, tá? Não vai mudar. Tá bom? Para que vocês venham entender aí, para que você não venha ficar, mas o irmão tá falando que Jesus não tem autoridade, então não é isso, é que não tem como mudar, já algo imutável. Não tem como mudar, imutável. Aquilo ali já tá feito. Algo que tá escrito, algo que já foi preparado, não há como mudar. Não tem como mudar. Não, tá, e a palavra de Deus fala que Deus ele não volta atrás da sua palavra. Exatamente. Então isso aí, né, para que nós venhamos entender e vocês não venham ficar assim, né, depois saindo falando, mas que vocês venham entender a palavra de Deus. Né, vamos lá. Né? Então ele vai dizer: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, tem coisas que a gente quer pedir a Deus, ou seja, tem coisas na nossa vida que a gente quer fazer para poder pisar. E aqui Jesus estava conhecendo e falou assim: se vocês acham que no meu reino vocês vão mandar em alguma coisa, vocês estão enganados. Vocês estão pedindo uma coisa errada. Vocês estão com o pensamento equivocado. Então tira isso da cabeça de vocês. Qualquer que quiser ser o maior será o menor e o menor será
o maior. Isso eu sempre de pedir, né? É aquilo que a palavra diz, que os últimos serão os primeiros. Os primeiros, exatamente. Ou seja, nós viemos para servir e lá no céu não será diferente. Lá no céu, até mesmo Jesus Cristo fala que ele que vai nos servir na mesa da Santa Ceia. Exatamente. Para ver como que é tremendo. Ele veio para nos servir aqui na terra, nos servir a graça, nos servir a salvação, e lá no céu ele ainda vai nos servir a Santa Ceia. É por isso que aqui na terra nós temos que vir para servir e não para ser servido. Então tem coisas que nós pedimos para pisotear em alguém, só que a palavra de Deus vai vir dizendo que nós temos que servir. Se for necessário, nós temos que ser pisados para salvar aquela alma e não pisar naquela alma. A gente tem situação que a gente tem que ser um tapete, como o Josimar falou. Tá, vamos lá, mas da segunda parte de pedir, tem mais coisas aqui acerca de pedir, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Eu marco muito os versículos assim, qual vamos lá? Ela viu, ela que gostou. O quê? Pedir. Davi pediu a Deus para edificar o templo. E não teve. Não, E o Deus pedido não permitiu. as mãos dele eram manchadas de sangue, só o filho poderia. Então, assim, não é porque é usado por Deus que vai ter tudo. Uma coisa interessante. É em Samuel que tá isso, né? Procura aí pra ele ler. Eu acho que é em Samuel. Não, lá em Crônicas. É Crônicas. Crônicas. Acho que é Crônicas. Né? Davi queria edificar o templo de Deus, mas Deus não permitiu isso. Segundo Samuel, que Davi faz esse pedido a Deus. E Deus falou: Davi, eu vou até vou conceder o desejo. 1 Crônicas 17. Eu vou até conceder o desejo, mas não é você que vai fazer. Ele diz assim pra Davi. E segundo Samuel também fala. E Davi era quem? Um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Oh, glória. É forte. Entra aí. É Glória forte, a é Deus. forte. O mistério é forte. É o que? Segunda Crônica? Tem 1 Crônica e 2 Samuel. Que crônica? Segunda Samuel, vai para 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel 7. Davi deseja edificar Responde a menina dele. o templo ao Senhor. 2 Samuel 7 diz sobre isso. Maravilha de Deus. Pode marcar a Bíblia com lápis ou algo do tipo? Claro que pode, Claro minha que irmã. pode. Pode, a minha é marcada de canetas e não. A minha é marcada de tudo. A minha tem tanta Caneta, marcação. marca texto, lápis de pintar, lápis de Quando eu escrever. não tô satisfeito, eu pego a caneta Ainda e risco. escreve. 1 Samuel o quê? Aleluia. 2 Samuel de 7. Glória a Deus. 2 Samuel Sem 7. contar que a minha tem as marcações, Não, mas às vezes não tem É como. porque tem gente que está muito salgada, e a palavra de Deus fala que nós não temos que ser salgados, nós temos que estar na temperança certa, na medida certa. E a palavra de Deus fala que tem pessoas que querem colocar doutrina, um jugo pesado sobre as pessoas. Aí tem pastores que falam que pintaram a Bíblia como se estivesse passando maquiagem na boca de Deus. Olha a heresia. Eu já ouvi isso. Por isso que essa. O cuidado que a gente dúvida. tem com a palavra é o cuidado de guardar ela. Não somente ler, mas guardar ela. Né? Quando Deus falou para Josué, não aparte da tua boca a minha lei, mas antes medita nela dia e noite. Meditar é você repensar aquilo que foi lido, aquilo que você aprendeu. Então você medita na palavra. Então Samuel 7. 2 Samuel 7. 7, né? Davi planeja construir um templo. Pode ir. Isso. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os meus inimigos em redor. E disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu, naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor, edificar-me-eis tu casa para minha habitação? Vamos já aqui, como é que diz? Recapitular. Pegar isso aqui. Ou seja, Deus aqui ele já começa dando uma taquarada em Davi, né? Vamos dizer assim. Porque ele fala, é como se fosse assim, ó, eu vou até conceder, mas porventura, qual o homem que pode edificar alguma casa para mim, sendo que eu fiz tudo, né? É o que Deus já começa dizendo aqui, né? Ou seja, edificar-me-ias tu casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitarei, né? Desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje.
Mas andei, aleluia, andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com que das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, detrás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti. E fiz para ti grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quantos teus dias fores completos, virás a dormir com teus pais. Então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o meu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, ou seja, Deus aqui passa aqui na mente do... Deus passa a palavra para o profeta. O profeta vai dizer assim para Davi. Ou seja, tu és o meu ungido, eu te tirei de trás das ovelhas, você é o escolhido, eu escolhi, eu te elegi, você apacentou meu povo Israel, eu coloquei vocês em lugar seguro, porém, você não vai edificar esta casa. Ou seja, irmãos, ainda que nós viemos, é para que nós viemos entender, né? Tem muitas pessoas, irmãos, né? Que é muito usado por Deus e acha que Deus está no direito por ser usado, né? Por ser, vamos dizer assim, busca muito a Deus, se acha assim, vamos dizer, no direito. É. Mas Deus não tem esse negócio, né, irmão? Filhos prediletos. É assim, tem pessoas que Deus ama, tem pessoas, como os discípulos de Jesus. Jesus tinha João, que era, né, o discípulo que ele amava. A palavra de Deus vai dizer, e aquele que ele amava. Todo mundo vai dizer, então, é o quê? João. Né? Mas aqui Davi fez um pedido a Deus, né? E Deus vai começar dizendo: porventura, quem que pode edificar uma casa para me morar? Mas eu não darei a você, Davi, esse privilégio, mas darei a tua semente que virá depois de ti. Exatamente. Né? E a questão do João é muito interessante, porque Deus, ele não tem uma preferência. Deus ama todos igual. Todos igual. Só o que vai diferenciar é o quão aquela pessoa o busca. Tem pessoas que recebem a resposta mais rápido, por quê? Porque são pessoas que já buscam agradar mais ao Senhor. Deus ama todos iguais, mas tem ser humano diferente. Tem ser humano que vai querer agradar mais a Deus do que outro. E esse automaticamente Deus vai estender mais a mão para ele, porque ele tem mais intimidade com Deus. A intimidade ela vem através da oração, jejum e da leitura bíblica. E o interessante era que por que Jesus Cristo falou que João era aquele que ele amava? É muito interessante. Porque na cultura antiga, o mais novo, ele deveria ficar mais quieto, deveria falar menos e ouvir mais. E se a gente for ver, o que mais fazia pergunta para Jesus era Pedro. Então, de acordo com esse estudo, que nos antigos, o mais velho era o que poderia falar mais vezes do que o mais novo, dá a entender que Pedro era um dos discípulos mais velhos que Jesus tinha. E com isto, Pedro questionava mais Jesus. Só que como João era o mais novo, ele deveria ficar mais quieto e ouvir mais, ele foi aquele que acabou pegando mais intimidade com Jesus. Ele tinha prazer de ouvir a lei que Jesus pregava. Aleluia. Ele tinha prazer de ouvir a palavra que Jesus pregava. Ele tinha prazer de seguir Jesus e ver Jesus fazendo os milagres. Tinha prazer de ver Jesus ganhar aquelas almas. Por isso que Jesus o amou, porque ele era aquele que buscava mais intimidade com Deus, que buscava agradar ao Senhor. Você pode ver que ele buscou tanto intimidade com Deus que ele foi o único que não morreu de morte matada. Porque Jesus fez uma promessa a ele que ele não morreria. Exatamente. Ele morreu de velhice. E o interessante é que tirando o apóstolo Paulo, João foi o único apóstolo
que viu o céu. É verdade. Por quê? Porque por causa disso, como ele era o mais novo, ele entendia que Jesus, como mestre, ele tinha que ficar mais quieto e ouvir mais. Muitas das vezes nós temos que ficar em silêncio para ouvir a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que vivem questionando a Deus e com isso Deus quer falar conosco, mas não tem tempo. Porque a gente fica falando, mas Senhor, por que isso? Senhor, por que isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Queremos tanto ouvir a voz de Deus, mas não ficamos quietos para que Deus venha falar conosco. Por isso que Deus não estende a mão. Aí aquele servo que tem paciência de ficar calado para ouvir a voz de Deus, consegue a resposta mais rápido. É verdade, é verdade. É mesmo, o negócio tá bom. Então aqui, Aleluia, né, glória ao nome santo do Senhor. Nem todo desejo que nós pedimos a Deus, né, ele vai responder no sentido de dar. Muitas das vezes ele vai permitir, né? Ele vai deixar acontecer, mas vai ocasionar no futuro, bem próximo, algo ruim na nossa vida, né? E outros ele vai dar porque está escrito: pedir, dar-se-vos-á, bater, abrir-se-vos-á. Ou seja, tudo aquilo que pedir meu nome, recebereis, né? Ou seja, se, né, a minha palavra estiver em vós, né? Não, se eu estiver em vós, a minha palavra estiver em vós, mais ou menos isso que a palavra vai dizer, né? Pedirei tudo o que queres, ou seja, tem que... Se vós estiver em mim, eu estarei em vós. É mais ou menos isso aí. Se a minha palavra estiver em ti, né, e eu estiver em vós, um negócio desse, o versículo, agora eu me esqueci. É lá no livro de João. Exatamente, pedirei tudo o que queres. Ou seja, tem irmãos, ou seja, tem caminhos, né, a qual nós devemos saber. Maravilha de Deus. Então vamos lá agora falar acerca de pedir, né, das petições. Uma coisa leva a outra. De pedir, Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos lá agora. Maravilha de Deus. Caneta. Aí. Glória a Deus. Louvado seja o Cordeiro Santo do Senhor. Maravilha de Deus. Acerca agora, irmãos, das lutas. E nem tudo Deus também vai deixar, irmãos, que o diabo ele venha nos tocar. Vamos falar um pouquinho disso agora. Glória a Deus. Né, que Deus ele permite certa coisa acontecer na nossa vida quando nós estamos preparados. Amém? Isso quando nós estamos debaixo da mão dele, do querer dele. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não estamos preparados, mas também nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Ou seja, o inimigo faz a gente de gato e sapato. Quando Pedro falou para Jesus e falou que ele estava disposto a passar por tudo, né? Então Jesus vai dizer: Pedro, hoje Satanás me pediste para se andar contigo. E Deus vai falar: e eu não deixei. Né? Jesus não vai falar isso. Eu procurei, irmão Davi, onde é que está essa passagem? O quê? Né? Onde Que Jesus fala que não deixou Satanás se andar com ele. Ou seja, fazer ele de gato e sapato. Porque na verdade Pedro não estava preparado para passar aquele aperto, aquela prova. Acho que é Lucas 31 ao 34. Lucas 31 ao 34. Lucas 22, capítulo 22, versículo 31 ao versículo 34. 22. Vamos lá. 31 ao 34, né? Pedro é avisado, né? Ou seja, Jesus, ele avisa. Ele avisa. Tudo que vai acontecer, ele nos avisa Ele não antes. nos deixa Como está deriva em escrito, tempo né? algum. Nada acontece sem antes o Senhor revelar os seus Aquela profetas. passagem que Lucas diz que quanto? uma folha de uma árvore só cai com a permissão de Deus. Lucas 22, 31 ao 34. 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu. Ou seja, o diabo também pede, né? E onde é que ele vai pedir? Até ele tem que pedir ao nosso Deus. Maravilha de Deus, né? Jó também, né? Teve que ir lá. Ele teve que ir lá pedir. Então vamos lá. Aleluia. Vos pediu para vos cirandar. Olha só, irmão. Cirandar é peneirar. Peneirar como É trigo. jogar pro lado e pro Fazer outro. o que quer. Exatamente. Cirandar é como se pegasse para peneirar o trigo. Que só ficava Exatamente. aqueles grãozinhos em cima e eu só ficava os grãos mais Então, grossos irmão, e os finos caíam. você pode ter certeza, né? Vocês que estão ouvindo aí, que o diabo ele faz isso na minha, na tua vida e pede a Deus. E Deus tem misericórdia de nós, né? Mas roguei por ti. Olha aí. Aleluia. Glória a Jesus. Para que a tua fé não desfaleça. É interessante isso aqui, irmãos. Tem coisa que Deus verdadeiramente nós não estamos preparados para passar
E Deus, ele não vai deixar a gente passar por algumas situações. Aleluia. Maravilha de Deus. E tu, quando te converteres, olha só. Ou seja, para Deus permitir que Satanás venha a nos provar de alguma maneira, Assim, como ele permitiu na vida de Jó. Jó tinha estrutura. Exatamente. Jó estava com estrutura para aguentar. Jó também já estava na presença do Senhor. Na presença do Senhor. E Pedro, Jesus está falando aqui que ele não estava convertido. Ainda não estava convertido. É aquilo que eu falo. Oh, maravilha, andava com Jesus. Exatamente. Viu os milagres de Jesus, mas Jesus falou, Pedro, Jesus falou na cara dele. É aquilo que eu falo. Tem pessoas que ela está convencida. Eu estou convencido que aquilo é pecado, mas verdadeiramente ainda não está convertida. Tem uma diferença entre o crente convencido e o crente convertido. O crente convencido sabe que é pecado, mas faz a si mesmo, por falta de vergonha da cara. Mas o crente convertido, ele sabe que é pecado e não faz por amor a Cristo. Porque ele sabe que sem Cristo não é nada. E sabe também que Cristo nos deu o Consolador e que ele tem capacidade e força para vencer aquilo. E o crente convertido, ele quer ser irrepreensível até a vinda do Senhor. Então há essa diferença entre o crente convencido e o crente convertido. Vamos buscar ser crentes convertidos na palavra. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aqui, e ele lhe disse, Senhor, estou pronto. Jesus estava revelando que ele não estava pronto e ele estava dizendo, eu tô. Jesus está dizendo, você não tá, Pedro. Ele está dizendo, eu tô. Né, irmãos? Tem muita gente assim mesmo, né? Aleluia. Porquanto vos digo, vai ter oração 3 da manhã, sim. Que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E glória eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. É mole, meus irmãos, ou seja, Pedro não estava convertido. E Deus não permitiu, ainda que ele não estava convertido, Jesus não permitiu que o diabo venha fazer aquilo com ele. Né? A gente não sabemos o que Satanás queria fazer, mas vindo do diabo... Não era coisa boa. Porque Deus não permitiu, como ele não permite até o dia de hoje. Por que Deus não permitiu Satanás se andar com Pedro? Porque Deus já tinha a obra na vida de Pedro. Para ele ser a pedra que ele ficaria o tempo do Senhor. Né? Quando Jesus voltou ao céu, a primeira pregação de Pedro foi mais de 3.000 almas que se converteu a Cristo. Então, se Jesus permitisse Satanás cirandar Pedro não poderia não estar vivo. Verdade. Pedro poderia não estar como Jesus na presença de Deus. Eu acredito, eu acredito. Eu acredito que quando Satanás fala em cirandar, é fazer muitas vezes com esses crentes que era fervoroso na presença do Senhor e que se desviou e que hoje em dia Satanás colocou na mendigaria. E da mendigaria coloca no mundo da droga, do vício. E do vício coloca na prostituição. Da prostituição coloca homossexual. O meu entendimento, quando Satanás fala que vai cirandar com aquela pessoa, é fazer a pessoa fazer tudo o que ele quer. Todo tipo de tudo pecado, de ruim. Toda a vontade ele faz. Se for matar, vai matar. Se for estrupar, vai estrupar. Se for pegar menina de 14 anos, vai pegar menina de 14 anos. Se for virar mendigo, vai virar mendigo. Isso é cirandar, é fazer todos os pecados, toda a vontade do demônio. Isso é cirandar com Pedro. E Deus não queria isso, porque Deus sabia a obra que Pedro tinha na vida dele. É verdade. Jesus não queria que ele viesse se desviar. Interessante, pode concluir. E ainda mais, nos dias de hoje, o Senhor continua fazendo a mesma coisa. Continua, com certeza. Quantas das vezes a gente vê aí na rua uma prostituta, um traficante, que Deus não mata esse desgraçado? Esse miserável, o que está fazendo com a esposa? Porque Deus tem obra na vida daquele miserável. É verdade. Aquele adulto. Lá na frente, Deus vai salvar aquele que o mundo chama de miserável. Isso aí. Né? Por que Deus não entregou à morte esse matador de aluguel? Porque Deus tem obra lá na frente através dele para salvar muitas almas. Exato. O que Deus fez na vida de Pedro, continua fazendo na vida de muitos de nós hoje. O exemplo disso foi o apóstolo Paulo, que antes se chamava... antes de se chamar Paulo, ele se chamava de Saulo de Tarso. Por quê? Porque ele era aqueles que matavam os próprios cristãos.
Paulo matava os próprios servos do Senhor. Deus tinha tudo para fulminar ele. Ele mesmo vai dizer que ele era judeu. Tanto matava Exatamente. como dava ordem para matar. Não, e ele não matava apenas, ele matava, torturava, perseguia a criança. Eu imagino que ele até torturava a criança por falar do nome de Cristo, porque naquela época eles colocavam as pessoas no Coliseu para ser devorados por leões e colocava as crianças também para ser devorados por leões. Portanto, se nós formos estudar pelos historiadores, eles vão falar que antigamente as mães se colocavam na frente dos filhos, para os leões comerem elas primeiro, para que elas viessem tentar salvar a vida daquela criança. Mas ela não vê os filhos ser Os devorados. filhos ser devorados. Então, Paulo teve parte nisso também. Paulo colocou muitas crianças no Coliseu para ser comido por leões. Então Deus tinha tudo para matar Paulo, mas Deus teve misericórdia porque sabia que Paulo seria o pregador dos gentis. E por causa desta obra, nós conhecemos a palavra de hoje. É verdade. Então, irmãos, aqui, para nós concluir acerca de Pedro aqui, né? Então Jesus sabia do coração de Pedro e falou: Pedro, você não está convertido, nem adianta você dar uma de convertido, porque eu conheço, né? E aqui no versículo 54, Pedro vai negar Jesus, né? 3 vezes, né? No versículo 54, né? Que Jesus falou que ele não estava preparado, né? E assim como muitos não estão preparados, nega mesmo. Aleluia. Porque Jesus, ele conhece o coração da gente quando nós estamos preparados. Sabe, quando nós estamos preparados para passar a luta, passar a prova. Jó tinha estrutura para passar aquela luta, para passar aquela prova. É engraçado que a palavra prova, tem muita gente que às vezes, vamos dizer, se confunde. Tem muitas palavras que ela vai depender do contexto, ou seja, né, acerca de provas e tentações. Eu já li Bíblia que prova e tentação, eles tentam convencer que prova e tentação é a mesma coisa, né? A Bíblia vai dizer, se fosse a mesma coisa, a Bíblia não ia falar, né? Não ia colocar ali, né, explícito ali na epígrafe do texto acerca de provas e tentações, está no livro de Tiago. Prova é uma coisa, tentação é outra. Quem tenta é Satanás. E lá no livro de Tiago, capítulo de número 2, verso 5, vai dizer assim, né, que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, ou seja, Deus não tenta, quem tenta é o diabo. Mas provar, Deus prova, né? E sendo um homem provado, depois Deus vai aprovar ele. Então Jó foi um homem aprovado por Deus. E aqui, né, vamos aqui já entrar em outro... Mas o interessante, antes de você entrar nessa outra parte, é que Jó, ele foi provado por Deus, permitiu que Satanás... Jó, a história de Jó é tão tremenda que aconteceu as duas coisas com Jó. Primeiro, Satanás foi pedir a Deus a autorização para tentar Jó. E aí Deus permitiu que Jó viesse ser provado. Mas ao mesmo tempo que Jó foi provado, ele foi tentado. Tem situação na nossa vida que nós seremos provados e tentados ao mesmo tempo. Deus vai nos colocar na prova e vai permitir que Deus nos tente. Como assim? Aquela pessoa que fala que a fraqueza dele é mulher. Deus permite que nós venhamos ser tentados pelo aquele sentimento de... Deus permite que a gente seja tentado pela mulher. A mulher vai vir se oferecer para o homem. Está sendo provado. A mulher vem se oferecer para o homem, está sendo provado. Até aí é a aprovação. Quando que começa a tentação por Satanás? Quando Satanás joga a seta e a seta pega no coração daquele homem, que aquele homem começa a ficar interessado pelaquela mulher que não é dele. E é aí que vem a palavra que Jesus falou que Jó se desviava do mal. E é aí que o servo do Senhor tem que se desviar do mal. Porque Jó, ao mesmo tempo que foi provado, ele também foi tentado. Como assim? Ele foi provado, perdeu filho, perdeu dinheiro, ele ficou doente. E quando que ele foi tentado? Quando a esposa dele chegou e falou: abandona o teu Deus e morre. Essa foi a tentação. Então ele teve a prova. Ele poderia dizer assim: é verdade, eu vou largar. Exatamente, ele foi provado e tentado. E o interessante é que Deus é tão fiel que Deus não dá cruz que nós não possamos carregar. Vocês perceberam que Jó perdeu tudo menos a esposa? É verdade. Porque se Jó tivesse perdido a esposa, com certeza ele poderia ter se desviado. Verdade. A verdadeira fraqueza de Jó era a esposa. Por quê? Ele sabia que perdeu os filhos. Mas quem deu aqueles filhos para ele? Foi aquela mulher que ele tinha. Então, ele amava tanto aquela mulher, foi como a pregação de hoje cedo, só que a pregação de hoje cedo foi na parte da mulher de Jó. A pregação de hoje cedo, no começo, acho que foi dessa live,
quando a serva do Senhor foi se banhar, foi no começo. Aí o que acontece? Jó amava tanto a esposa que Jó sabia, olha, eu perdi os meus filhos, mas é com essa mulher que eu quero que venha a segunda geração. Porque Jó sabia, Jó tinha certeza que Deus ia tirar ele daquela prova. É verdade. Assim como Jó não deixou Satanás tocar, não deixou assim como Deus não deixou Satanás matar Jó, não deixou Satanás matar a mulher de Jó, porque os dois se amavam verdadeiramente e eles poderiam dar semente a outras crianças, a outros filhos. Então nós temos que ter discernimento que tem vezes que Deus vai nos provar e vai permitir que Satanás venha nos tentar. E para concluir a história de Jó, né, nós vamos ver que Jó ele foi provado, ele sabia da integridade dele. Jó questionou algumas vezes e Deus repreendeu Jó, né? E quando Deus começa a repreender Jó, Deus começa a falar de coisas a qual Jó não sabia, e Jó vai falar verdadeiramente, eu nada sei. Mais interessante ali, na passagem, que Deus vai chegar para Elifaz, que foram os 3 amigos de Jó, Que amigos? Bildade, e o outro, esqueci o nome dele agora, né? Era Elifaz, Bildade... Outro agora esqueci, mas depois eu lembro. Deus vai falar o seguinte para eles, olha, a pregação de vocês para meu servo Jó não foi justa. Eles foram lá e acusaram Jó. Exatamente. Tá? Então, ou seja, Jó poderia ter desviado também. Acusado duramente. Foi acusado duramente, né? Ou seja, eles muitas vezes falaram, olha, você não pode questionar as coisas que Deus faz, né? Uma das coisas que eles falaram foi isso. Eles chegaram até a falar que ele estava sendo provado porque tinha pecado. Isso também. Né? Vamos ver aqui rapidamente o livro de Jó, para a gente concluir aqui. Mas tudo tem um propósito de Deus, né? E tem muitas pessoas que hoje em dia se desviam por causa de pessoas que vieram falar algo para eles, mas eles esquecem de olhar para Deus e começam a olhar para aquelas pessoas. Por isso que se desvia. Mas em toda a história de Jó, Jó não olhou para o homem em si, mas olhou apenas para Deus. Jó falou, Deus vai me tirar dessa situação, e acreditou nisso até o final. Ele agarrou nisso. A fé dele foi tanta que se concretizou. Deus tirou ele daquela situação e deu tudo em dobro para Jó. Ele falava, eu sou inocente. Exatamente. Jó não fez nada de errado. Eu não sou devedor, eu sou inocente, eu não fiz nada. Exatamente. Aqui, ó, Eliú acusa Jó, né, de questionar Deus. Né? Ou seja, 3 pessoas que vieram ali, em vez de ajudar Jó, né, primeiro eles choraram, né, com Jó, porque viu a situação de Jó. Né, falsidade. Né, choraram ali com ele. Né, maravilha de Deus, e depois começaram a questionar Jó, e Jó falou, não, eu não pequei, não fiz nada, né, e aqui nós vamos ver, ó, aleluia, Jó se humilha, Deus repreende os amigos de Jó, olha só o que é que Deus vai falar com eles aqui, né, sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, que palavra? Deus, irmãos, quando Jó começou a contender daquilo que ele não sabia, Jó começou a justificar, a dizer, Senhor, eu sou seu servo, sou íntegro. É como você fala, eu sei que você é íntegro. Mas não é porque você é íntegro que você está isento de passar essas coisas. Então, quando Jó começou a questionar, Deus começou a abrir o verbo a Jó e começa dizendo, Jó, onde é que tu estava quando eu fundei a terra? Me responde se tu sabe. Cinge os teus lombos e se tu é homem, eu vou perguntar e tu vai me responder. Aí Jó fica calado, Deus pergunta, né, aqui no capítulo... Glória a Deus, né? Vamos ver aqui rapidamente no capítulo. Começa no 41. De Deus. Deus começa a apertar Isso Jó é no verdade. 41. Isso, calma aí. O interessante é que Deus faz a pergunta para Jó e Jó não conseguiu responder, né? Como? Isso. Aqui, Deus Jó. repreende a Jó Como e que ele mostra-lhe a tua respondeu? grandeza. Então Deus aqui abre o verbo desde o 38 até o 41 até o 42, que Jó vai dizer, verdadeiramente eu nada sei. E no verso 7 do 42, Deus vai dizer, sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Tamanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó
orará por vós. Ou seja, além de não pregar a verdade, além de Jó estar naquela situação, Deus falou com eles: vocês vão lá, Jó que vai fazer o sacrifício vai orar por vocês, porque vocês fizeram, acusaram, pregaram, a pregação não foi justa. Exato. Aleluia. Tomai, pois, né, a locusta por vós, e o meu servo Jó orarás por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Tamita, e Bildade, o Suíta e Zofá. O Namite fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Ou seja, a pregação deles com Jó não foram retas, né? Ou seja, por causa da pregação dele, Jó começou a questionar Deus. Deus começou a falar algumas coisas, não pecar, porque a palavra de Deus fala, vai dizer que em tudo isso Jó não pecou. Né? Mas a pregação, né, irmãos? Muitas das vezes nós estamos passando por situações difíceis, muitas das vezes palavras que vêm, né? Muitas vezes de até irmãos mesmo, né? Sem saber se tem o discernimento, começa a nos questionar, a nos acusar. E Deus vai cobrar. Mas é aquilo. Deus tem um propósito em tudo. Deus foi tão tremendo na vida do nosso irmão Jó, mas tão tremendo que nós sabemos que tem números na Bíblia que tem significado. Nós sabemos que o número 7 é o número da perfeição e que o número 3 é o número do livramento, porque é o número da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que é o número do livramento? Porque se Jesus Cristo não tivesse vindo, nós não seríamos livrados de ser condenados. E se Jesus não tivesse subido e dado o Consolador, que é o Espírito Santo, nós não seríamos livrados da pior tristeza do mundo, porque o Espírito Santo veio para nos consolar. Então nós somos livrados até mesmo daquela dor. E olha onde que eu quero chegar. Olha que tremendo Deus foi na vida de Jó. Quando Jó ficou enfermo, Jó trouxe quantos amigos até Jó? Deus trouxe quantos amigos até Jó? 3 amigos, simbolizando Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, quando aqueles 3 amigos chegaram na presença de Jó, o que Deus queria mostrar para Jó? Queria mostrar para Jó: olha, Jó, olha bem, Jó, aqui é o livramento que eu estou te dando. E ali no final, se eu não me engano, eles ficaram 7 dias lado a lado de Jó, chorando com Jó. Por que eles ficaram 7 dias lado a lado com Jó? Nós sabemos verdadeiramente que o número 7 é a perfeição de Deus. Então Deus já estava dando sinais para Jó nos mínimos detalhes. Deus falou: Jó, eu enviei 3 amigos seus, porque eu vou te dar o livramento dessa prova. Jó, eles ficaram 7 dias chorando contigo, porque eu te darei a perfeição. E lá no final, a consolação também, que é o Espírito Santo. E naquela época já tinha o Espírito de Deus. O interessante é que, no final disso tudo, quando Jó foi escolhido para orar pelos amigos dele, quantos animal que Deus mandou Jó passar a navalha? Passar a navalha de 7. Pode ler aí que vai falar que foi 7. Tomar e pôs 7 bezerros. Exatamente. Foi 7 bezerros. Por quê? Porque o 7 era a perfeição. Todos os animais que for citado aí, vai dizer que foi 7. Por quê? Porque naquele momento, Deus estava com perfeição na vida de Jó e estava perdoando os amigos de Jó de forma perfeita. Então Deus a todo tempo mostrou para Jó que Jó estava juntinho a ele, dando o livramento e a perfeição na vida dele. Portanto, Deus deu tudo em dobro do que o Jó tinha. E engraçado, para fechar aí essa coisa aí, nem tudo que parece que tá perdido. Porque, pela lógica, era para os amigos de Jó orar, porque, vamos dizer assim, estava com uma comunhão com Deus. Eles mesmos estavam dizendo isso: não, Jó, nós somos justos, você não. Você está errado, mas Deus provou ao contrário. Ainda que meu servo Jó está nessa situação, mas é ele que tem a comunhão comigo. Exatamente. Né? Ou seja, Deus estava provando. Tem muitas vezes, tem gente que fala assim, eu já vi muito isso, né? Uma pessoa, a gente ir lá, vê uma pessoa enferma e aquela pessoa enferma chegar a orar. Ser inverso, em vez de nós... Em vez da gente orar pelo doente, o doente ora por nós. E o milagre... Eu estou muito enfermo e Deus enviar pessoas para me orar. Exatamente. Entendeu? Outra coisa, para fechar isso aí, Elias. Vamos concluir? Totalmente diferente, né? Mas tem tudo a ver. Antes de chegar no Elias, dá licença. E por que Deus permitiu que Jó orasse pelos amigos, fizesse holocausto pelos amigos, para que Deus viesse perdoar os amigos? Sim, pode falar. Jó tinha tudo para não querer. Porque, meu Deus,
os amigos de Jó azucrinaram a mente Exatamente. A de Jó. passagem de Jó é algo tremendo, é algo muito Os profundo. amigos de Jó infernizaram a vida deles. É. Jó tinha tudo para não querer orar, fazer holocausto por ele. Mas por que Deus permitiu Jó fazer? Porque Deus conhecia que em Jó não tinha Exatamente. iniquidade no coração. E aqui o interessante é o que o Davi Ribeiro falou também. Ele falou, me fez lembrar do 70 vezes 7, que fala sobre o perdão. Então o 7 sempre vem com a perfeição. Para você perdoar alguém, você tem que ter o que na tua vida? A perfeição do dom do amor, do dom da misericórdia e da compaixão. Por isso que Deus usa o 70 vezes 7, porque para formar o 70 tem que haver o número 7. E vezes 7 porque é a perfeição de Deus. Isso. Aí, para concluir aí, né, a questão de Jó, ou seja, aquilo que a gente olha, muitas vezes não é, às vezes aquela pessoa que aparentemente está precisando, Deus vai usar ela para abençoar outro. Foi acerca de Elias. Elias já estava numa situação, né, a qual não tinha mais comida, não tinha nada, e Deus falou, vai a Sarepta, porque lá eu já ordenei uma viúva. Chega lá, o que a viúva fala? Eu não tenho nada para dar. Aí o que é que ele vai dizer? Ou seja, você não disse isso, mas assim, o senhor falou que eu ia aqui, que tinha uma viúva que eu preciso dar, mas chega aqui a viúva está dizendo que não tem Também nada. não tem nada. Aí o que é que aconteceu? Ou seja, aquele que estava precisando profetizou e o milagre aconteceu. Ou seja, Deus falou assim, tem ou não tem para prover? Ou seja, tem ou não tem, Elias? Né? Vamos dizer assim. E por que Elias estava naquela situação? Pela própria profecia dele. profecia Sobre dele, a né? minha palavra, essa terra não receberá mais chuva. Que aí volta lá no início do estudo, que fala para nós tomarmos cuidado com o que nós vamos pedir. Eu pedi, né? Por que ele Ou ficou seja, naquela foi um ótimo situação? encerramento essa parte. Né? Por que ele ficou naquela situação? Foi a Maravilha. própria profecia dele. Também. Sobre a minha palavra, essa terra não cairá mais Foi chuva. durante 3 anos, né? 3 anos e... Foi 3 anos. 3 anos e alguns 7 meses, 4 meses. Foi 3 anos e alguns meses. Não me lembro aqui agora. Alguém aqui na live lembra quanto tempo ficou sem chover sobre a Samaria, profecia né? Só em Samaria, no caso. pro profeta Elias? Mas, nós temos que ter E aí cuidado. a terra secou, faltou comida até Para ele. para ele. Exato. Voltando a palavra para o pastor. Aí, né, Josimar. então, ou seja, é aquilo que aparentemente nós estamos vendo, não é, ou seja, Elias estava com fome, precisava de alimento. Deus falou, vai porque eu já ordenei uma viúva. Chega lá, ele fala, ó, quero água, né, e quero comer. Aí é como se ela diz, ó, água eu tenho, mas comida eu não tenho. Né? Aí, ou seja, eles poderiam pensar, Senhor, o senhor falou que eu ia vir e ia ter comida, ia encher o bucho. Aí Elias fala, vai, faz conforme a tua palavra, mas primeiro para mim. Aí Deus vai Ela só fazer. tinha aquela porção para ela e o filho comer e depois esperar a morte. Exatamente. Oh, Mas é maravilha. aquilo, é dano que se recebe. Pois é. O que ele disse? Vá e faça primeiro para mim. É verdade. Ou Aquela seja, viúva poderia não obedecer. Exato. Ou seja, Deus ali uniu, Deus fez algo ali que não tem explicação. Além de Deus cumprir o que ele falou, né? Eu vou sustentar você, Elias, através da viúva. Ainda abençoou a vida da viúva. Abençoou a vida da viúva, fez, ou seja, veio dela, não veio dele o alimento. Com De certeza. qualquer maneira veio dela. Mas aí volta lá no início também do estudo, né, da palavra. Da palavra. E o fala mistério que Deus preparou hoje, né? Exatamente. E fala que a gente até falou lá no começo, que nós não viemos para ser servido, mas sim para servir. Elias, para conseguir aquele mantimento, antes ele precisou o quê? Servir. É verdade. Com o quê? Unção. Exatamente. Teve que servir. Se ele não fosse homem de oração, de jejum, de leitura bíblica, ele não teria tal Ia unção. murmurar também, ia dizer, o senhor falou que era para mim ir. Ele também não E aqui- E murmurou. aqui que a comida chega no 10. Ele confiou no Senhor. Se Deus falou que vai ter, vai ter. Vai ter. É verdade. Ele Eliseu confiou. também, né? Quando Eliseu profetiza, Amém. quando Eliseu profetiza ali a providência ali, né? De viveres, no caso lá, né? Que tava aquela seca extrema em Samaria, né? Uma seca muito grande. E ali Eliseu falou que haveria, né, no outro dia, comida no arraial ali. E teve um guarda que falou que ainda que Deus abrisse a janela do céu, não teria comida. E Eliseu vai e fala, tu verás, porém não vai comer. Exato. E verdadeiramente, Ele. Deus proveu, Exato. fez de uma maneira, a qual, interessante essa passagem também, a qual Deus fez de uma maneira, olha só o que Deus faz. Deus Deus é faz tremendo. sempre aquilo que parece ser, que não é nada, é aquilo que é. Ou seja, aquilo que não serve para nada é da onde Deus tira. Interessante que nessa passagem,
quem Deus usou para poder libertar o povo da mão dos sírios naquela ocasião, que eles cercaram Samaria a ponto das mulheres comer o filho da outra, de discutirem, hoje eu vou comer o meu filho, amanhã a gente vai comer o teu. Então o rei ali pega elas discutindo, né, acerca dos dois filhos. Nós vamos abrir aqui rapidamente para nós entrar aqui nesse texto, falando de Elias, das coisas que Deus, ele converte, ou seja, aquilo que muitas vezes nós vamos achar que não é aquilo que é. Exato. As aparências se enganam. É aquilo, né? Nem tudo aquilo que nós achamos bom para nós realmente são bom, mas tudo aquilo que Deus fazia para nós, que mesmo parecendo ruim, vai ser bom no final para a nossa vida. Porque o que acontece? Naquela ocasião, o leproso não tinha vez, né? E quem foi que Deus fez? Aleluia, soar como um som de grande cavalaria, de exército, ou seja, simplesmente dois mendigos que estavam fora do arraial, que eram separados. Mendigo naquela época, na verdade, leprosa, eu falando de dois leprosos. Eles estavam separados no arraial. E eles falaram da seguinte maneira: o profeta profetizou, ou seja, quando Deus está na vida do profeta, o profeta ele profetiza e Deus faz cumprir. A maneira que vai ser, ninguém sabe, mas Deus vai dar o jeito de cumprir a palavra. Né? Ou seja, o profeta profetizou que haveria comida naquele dia e Deus foi lá para honrar a palavra do profeta. Falou, eu vou fazer porque eu sou Deus e ele tem, né, o Espírito, né, o meu Espírito na vida dele. Então Deus vai usar ali dois mendigos, a qual naquela ocasião não tinha vez, né? Todo leproso não tinha vez, né, no meio do povo de Deus. Assim como no meio de todo o povo. Era um costume de separar. E o que é que Deus faz? Bota na cabeça dos leprosos, fala, olha só, vamos no arraial dos sírios. Olha só, Deus já trabalhando. Não, mas porque se tão somente ficarmos, morreremos. Exato. E se irmos também, e vai que não acontece nada. Exato. Então nós não estamos perdendo nada. Não ia perder nem ganhar. Eles eram leprosos. Se ficarmos aqui, exemplo, se ficarmos aqui, vamos morrer. Se nós ir também, vamos morrer. Então vamos lá ver no que vai dar. Exato. E quando eles estão indo no caminho, a palavra de Deus vai dizer que Deus faz, pelo andar deles, som de muita, como se fosse cavalaria grande. E contra os sírios. Então o sírio fala, olha, Israel contratou exército para nos pegar. Deus é tremendo. Então foge todo mundo, comida, prata, ouro, fica tudo lá. E o interessante é que nessa passagem, Deus já estava querendo mostrar para o povo um pouco da graça. Por que um pouco da graça? Porque na graça Deus vai falar que ele pega as coisas loucas para confundir as sábias e pega os fracos para confundir os fortes. Ali naquele momento, quem eram os mais fracos e indefesos daquela época? Os leprosos. Deus escolheu os leprosos para salvar o povo de Israel. Todo o povo. Até mesmo o rei que tinha todo o poder. Exatamente. Pegou aqueles dois mais fracos, aqueles dois que todo mundo achava inútil para salvar todo um povo. Muitas das vezes, Deus vai usar aqueles que aos nossos olhos são mais fracos para avivar todo um povo, para avivar toda uma igreja, para trazer mantimento, tanto físico como espiritual, para todo um lar. Então, irmão, para vocês não ficar aí para dizer que a gente está aqui, né? Contando história, não é história. Vamos lá para o livro de Reis, né? Aleluia. Segunda Reis, capítulo de número 7. Nós vamos entrar um pouquinho aqui. Reis, capítulo número 7, nós estamos falando acerca de que Deus confunde, né? Ou seja, nós estamos pegando, irmãos, né? No caso, nós estamos indo assim por parte e os versículos estão indo se encaixando no caso, né? Porque está sendo movido por Deus, né? Isso, né? No caso aí, aquilo que a gente está falando acerca de Jó, que é aquilo que aparecia ser, que Jó estava naquela situação, porém Deus usou Jó para falar com os colegas dele. Nós falamos de Elias, que Elias também estava em uma situação difícil, Deus falou para ele ir lá, e chegou lá, ele precisou da viúva, né? Vamos dizer assim, e Eliseu também, Eliseu profetizou, o povo, o exército, no caso, o soldado duvidou, o exército do rei duvidou da palavra do profeta, o profeta falou, tu verás, porém não vai comer, né? Vamos ver aqui, aleluia, maravilha de Deus, glória a Deus, vamos lá, maravilha de Deus, e disse-lhe, entremos na cidade, aleluia, há fome na cidade e morreremos aí. Né? Então aqui, irmão, são palavras do leproso. Está escrito assim, porém o capitão em cuja mão
o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor, ou seja, ele está falando acerca de Deus, o Senhor está com letra maiúscula, ou seja, ele está duvidando de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que o verás como os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos, no caso eram 4, né, irmão? Só para corrigir. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram: Bota o link do canal dele. aleluia, uns aos outros, para que estaremos nós aqui morreremos. Ou seja, para que estaremos nós aqui até morreremos? Ou seja, nós vamos ficar aqui até morrer. Isso foi os leprosos, né, irmãos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. Ou seja, está falando acerca, né, de... Isso aqui é 2 Reis 7. É seguinte. Ou seja, eles queriam, né, irmãos, entrar na cidade, né, de Samaria, a qual estava cercada. Né? Eles falaram assim: se entrarmos na cidade, há fome na cidade. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. Oh, maravilha. Vamos lá, só pegar aqui Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Oh, maravilha. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Ou seja, eles disseram: nós não temos escolha. Exato. Ou seja, irmãos, Deus, quando quer fazer uma coisa, irmãos, Deus coloca o povo para pensar, né? Vamos dizer assim. Ou seja, Deus colocou na cabeça deles assim: vão lá, coloca a cabeça de vocês em prêmio. Foi isso que Deus fez. Ou seja, irmãos, o pensamento que eles tiveram não foi um pensamento, aleluia, vamos dizer, aleatório, não. Foi Deus que estava cumprindo a promessa do profeta. Exato. Deus estava fazendo a promessa do profeta cumprir. Amém? Louvado seja Deus. Deus queria honrar a palavra do profeta. Através de quê? De 4 leprosos. Então, eles colocaram ali na mente: se nós ir para a cidade de Samaria, tem fome lá, não vai adiantar de nada. Então vamos na arraial dos sírios. Se ficarmos aqui, morreremos. Se irmos também, vai que eles deixam a gente viver. Né? Há uma possibilidade. Há uma possibilidade. Entendeu? Vamos concluir. E o capitão fez o quê? Cumpriu. Ele viu com os olhos, mas não comeu. O povo pisotearam ele. Então vamos lá. Aleluia, glória a Jesus. Agora demos conosco no arraial dos sírios. Se deixarmos viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo, ou seja, cedo. Quer fazer alguma coisa, tem que ser cedo, né? Exato. Aleluia. Oh, maravilha. Botou o link dele? Botei. Para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não haviam ali ninguém. Ou seja, Deus já tinha entrado com providência, porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós, oh maravilha, os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram, aleluia, ao crepúsculo, e deixaram as tendas, aleluia, e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Interessante, irmãos, quando Deus quer operar. A palavra vai dizer que quando Deus quer operar, quem vai impedir? Deus ali pegou pessoas fracas, a qual aos olhos deles... Aos olhos deles eram fracas, mas para Deus eles tinham o que precisava, porque a palavra de Deus fala que Ele quer servos corajosos. Deus quer servos que tenha viralidade, que tenha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não fica no meio de timidez, mas ele fica no meio da coragem. E aqueles leprosos tiveram coragem para enfrentar o perigo, para enfrentar o medo. Quantos servos de Deus hoje em dia não têm a coragem para enfrentar o medo? Nós só vamos conseguir vencer o medo se nós enfrentarmos aquele medo. É verdade. Interessante isso, olha só. O povo de Israel, o rei de Israel que estava preso na cidade, poderia ou não poderia ter o mesmo pensamento dos mendigos? Poderia. E estava em número maior. Exato. Mas resolveram ficar o quê? Preso, cercado, com medo. Exatamente. Irmãos, essa passagem ela é muito interessante. Dentro da caverna, né? Eles preferiram ficar lá enfrentando a fome
tinha muito mais gente. Esperando a morte chegar. Esperando a morte chegar. E apenas aqueles 4 leprosos. botaram na cabeça, se ficar aqui, vão morrer. Se entrar na cidade, vão morrer. Então vamos lá, vai que... Vambora. Cola. É a mesma coisa do cristão. O cristão tá ali na prova, tá ali no meio da tentação. Tem que- Vamos tirar a tentação, deixar só a prova. O cristão tá ali no meio da prova. Aí o cristão fala, poxa, eu não vou prosseguir não, tá muito cansativo, não vou prosseguir não. Aí o cristão olha pra trás, poxa, mas se eu voltar pra trás eu perco toda a unção. Então o jeito é prosseguir. Prossegue, mas não, tem cristão que chega na prova, não quer prosseguir, quer voltar pra trás, aí perde toda a unção, tem que voltar tudo do zero. Mas esse leproso foi diferente, eles olharam as duas situações. Poxa, se a gente ir, a gente pode sair dessa situação, mas se voltar, a gente vai perder toda a unção. Poxa, eu quero perder toda a unção, não, vamos prosseguir que a gente Vai pode que dá obter a certo. vitória. Vai Quando que dá Deus tá no certo. negócio, dá certo mesmo. Exatamente. Vamos concluir que vai começar a oração. Tá Eu vou Mas fechar antes essa de live e abrir a outra. antes de concluir, tira a dúvida da irmã aqui, que a irmã tá com uma dúvida. Aqui travou pra mim, não sai mais A do irmã tá lugar. com uma dúvida entre Marcos, capítulo 6, versículo 17 ao 19. Marcos 6, vamos lá. 17 ao 19. É uma dúvida bem pequena, é bem rápido de resolver. Marcos, Marcos, capítulo 6, versículo 17 ao 19. Se eu não me engano, vai falar sobre João Batista, sobre que João Batista pregava para Herodes, largar a mulher do irmão. Isso aí é uma 16, dúvida. 19? 17 ao 19. Isso é uma dúvida rapidinha pra Marcos tirar. 6, né? Marcos 6, Sim, vamos lá. versículo 17 e 19. Isso aí é Eu vou uma fechar dúvida. essa live e abrir a outra, né? Da Isso aí campanha. é uma dúvida que rapidinho sai. Marcos 6. Marcos 6, 17 Versículo ao 17, 18, que ela falou aqui. 17 ao 18. É uma dúvida rapidinho de sair. Em 5 vamos minutinhos lá. a gente tira essa dúvida. Marcos 6. Versículo 17. Não, versículo 17. A morte de João Batista. Vamos Isso. lá? Do 17 ao 18, que ela Tá falou. bom. Tá. Vai, pastor. Vamos lá? 17, posso ler? Pode. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Mas ela quer saber o Qual a quê? dúvida que ela tem aqui? A dúvida, ela quer saber a dúvida desse versículo. Então eu acredito que a dúvida que ela quer saber nesse versículo é a parte que João Batista falava que Herodes tinha que largar a mulher porque estava possuindo a mulher do seu irmão, que é a parte do adultério. Isso, exatamente. Eu creio que é essa então dúvida. aí, o que Então, acontece? Deus havia revelado para João Batista que Herodes estava Em adultério. se adulterando com a esposa do irmão dele. Porque assim, acerca do casamento, aqui já no caso é casamento. Herodes, ele casou com a mulher do teu irmão Filipe. Ou seja, o irmão estava vivo ainda, né? Exato. Estava vivo ainda e para Deus não pode. Então, João Batista, por causa que João repreendeu, ele falou assim: você não pode. Não é lícito de pegar a mulher do teu irmão. Isso, É não isso pode. mesmo, é essa dúvida que ela tinha. Entendeu? Então não pode. Então a questão aí é, João, além de pregar a verdade, falar a verdade acerca do adultério, ele não podia. Ele poderia até sim, se caso o irmão tivesse morrido, né? Ele até poderia, no caso, ter Exato. ela. Porque até que a morte os separe. Isso. Até porque nós vamos ver passagem bíblica, né? Acerca a irmã até citou lá na igreja, acerca de... no Velho Testamento era muito isso. Se um irmão morresse, ele ia passando de um até aquela mulher ter filhos. Sim. Né? É tanto também que os fariseus vão chegar para Jesus e perguntar: se porventura um irmão ou um homem tem uma mulher e porém aquele homem morre e ali vai outro casa Com outro irmão, com outro irmão, e morreu os 7 Isso, irmãos. lá no céu, Lá de no quem vai céu, ser a mulher? de quem vai ser a mulher? Aí Jesus vai falar: errais por não conhecer a escritura, porque no céu não se dá em casamento, mas serás Exato. como anjo, ou seja, não terás esse desejo Não nessa... terá esse desejo, entendeu? No céu não se dará em casamento. Mas aí, o que João Batista queria dizer para Herodes era: Herodes, o seu irmão está vivo e você não pode possuir a mulher de seu irmão, porque é até que a morte os separe. Se o seu irmão está vivo, esta mulher não é sua, mas é do seu irmão. Você está em adultério com ela. Ela está em pecado de adultério e você está em pecado de fornicação. Larga essa mulher e se conserte perante a Deus, porque você é israelita. Você é homem, servo do Senhor e conhece a palavra. Era Isso que serve ele para queria nós dizer. no dia de hoje. E isso continua servindo para nós. E outra coisa também, se a gente for olhar assim, esse texto aí, irmão, esse texto é um pouco assim complicado, né? Outra coisa também, se a gente for pegar os mandamentos lá, livro de Levítico, Jesus está falando que nós não podemos nem chegar à mulher de parente,
não dá. Então, por isso também, né? Ou seja, a gente respeita, ou seja, meu irmão largou a mulher, ou seja, ainda que ele morreu. Por respeito, o camarada não vai pegar Por a mulher. respeito, a gente não vai pegar a mulher do nosso irmão. Exatamente. Entendeu? Não tem Exatamente. como. Mas a moça que falou que conseguimos tirar a dúvida dela Amém. na base da palavra do Senhor. Que na Então, verdade não foi nós, mas sim o Espírito Santo de Deus. 1 minuto para as 3. Oração do Pai Nosso. Igreja, vamos orar o Pai Nosso. Vamos fechar essa transmissão e vou abrir a da campanha. Buscar-me-ei e me acharei quando buscarem de todo o vosso coração. Aleluia. Jeremias 29, versículo 13. Pai nosso que estás no céu, vambora? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque tu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque a palavra de Deus vai dizer que a igreja de Cristo ela tem que ter o mesmo pensamento. Exatamente. Porque se houver discórdia, a gente não consegue fazer isso aqui que a gente está fazendo. Se não tiver o mesmo pensamento, Exato. se não tiver o mesmo espírito, Exato. não dá certo. Não vai. Porque aí vai ter várias doutrinas. Debate e discussão. Exato. Não seria um estudo, mas seria um debate. Entendeu? Então por isso que, se eu não me engano, não sei se é Pedro, o apóstolo João vai dizer que a igreja ela tem que ter o mesmo pensamento. A mesma... Ou seja, quando nós, verdadeiramente, nós vamos com a palavra, né? Nós não queremos ensinar heresia ao povo, mas a verdade... Dá isso aqui, dá tudo bem, tudo certo, não tem discussão. Né? Esclarecimento pro povo, Esclarecimento. alimento, Teve gente aqui que falou saímos alimentados. Teve gente aqui que falou que se alimentou, teve gente aqui que falou que conforme a gente ia dando estudo bíblico, eles choravam, caíam em prantos. Tem pessoa que falou que onde eles moram não tem estudo dessa forma, não tem estudo desse jeito, e que querem mais estudos assim. Viu? Por que Deus não permitiu que a gente fosse hoje passando pela aldeia? Senhor, não é hoje passando pela aldeia, tem obra hoje ainda aqui. Então, assim, então, irmãos, pela misericórdia do Senhor, olha, faz dias que eu não pego a palavra de Deus assim, dias, vamos dizer assim, no mês não, né, também, mas, alguns dias, porque tem vezes que eu passo semanas, isso é a verdade. Mas a palavra de Deus fica guardada, ela fica guardada do nosso coração. Meus amados, Deus falou isso para Josué, medita nela, tu leu, medita nela, dia e noite. meus amados, já entro de volta. Ficam todos na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus, já entro com a campanha, glória a Deus nosso Senhor, que está hoje o quinto dia, né? Bendito seja Deus. Mas vai ter mais estudo como esse com o Senhor. Glórias ao Senhor, amém? Já volto, sair e voltar.